filme Django Livre não é apenas uma história de vingança, é uma história sobre transformação, sobre um homem que começa vivendo como um corpo acorrentado e termina dominando a própria mente. E talvez a maior genialidade de Quentin Tarantino esteja justamente nisso. Ele não mostra apenas Django ficando mais forte, ele mostra Django ficando mais consciente. Porque força qualquer um pode adquirir, mas consciência muda completamente a forma como alguém enxerga o mundo. No começo do filme, Django não é um herói, ele não é um pistoleiro lendário, não é frio, não é calculista, ele é apenas um escravo sobrevivendo. Um homem quebrado por um sistema que ensinou durante anos que ele não deveria pensar, apenas obedecer. E talvez seja exatamente por isso que a primeira aparição de Django ela seja tão simbólica. Porque veja bem, à primeira instância, Django tem corrente nos pés, olhar baixo e ele é silencioso. Na verdade, ele quase parece um fantasma andando na escuridão. E o que eu mais quero que vocês entendam aqui é que a escravidão de Django, ela não é simplesmente física. Eu quero falar aqui com vocês sobre escravidão mental também. Toda vez que alguém fala pra você que você não pode algo, que você não é capaz, isso é um tipo de escravidão. E esse tipo de escravidão era muito comum naquela época, a escravidão da incapacidade. Você vê que o sistema ali, ele destruiu tanta coisa dentro daqueles homens que muitos já não conseguiam nem mais imaginar a liberdade. E é aí que então acontece algo que simplesmente, meus amigos, muda tudo por completo. E esse algo se chama Dr. King Schultz. E é interessante que Dr. Schultz ele entra no filme como uma figura completamente diferente de tudo que Django conheceu até aquele momento. Ele era calmo, educado, inteligente e até mesmo articulado. Ele era um homem que sabia que nem tudo se resolvia somente com violência e que boa parte da batalha era vencida através da argumentação. E a gente vê exemplos claros sobre isso. Schultz ele não usa a violência como primeiro recurso, ele usa a linguagem. E isso é extremamente importante para a vida de Django, porque Django ele aprende a atirar, mas antes disso ele aprende a pensar. Ele não sai logo largando uma arma na mão de Django, antes ele mostra para ele uma filosofia de vida. Eu até queria falar para vocês que existe uma cena que ela é muito específica, que ela até mesmo define o início dessa transformação dele. E isso foi quando o Dr. Alemão ele libertou Django e ele pergunta se ele queria ajudá-lo a encontrar os irmãos Bridle. Meus amigos, pela primeira vez na vida, alguém pergunta a opinião de Django. Para você isso pode até mesmo significar algo banal, bobo, mas para um escravo como ele, isso era algo incrível. E eu vou até mesmo falar para vocês por que isso não é simples. Um escravo, ele nunca escolhia. Um escravo apenas obedecia. E naquele instante, Django percebe algo que talvez nunca tivesse sentido antes. Que agora ele poderia tomar decisões. E é agora que nasce o primeiro estágio de evolução dele. E esse estágio, meus caros, se chama a consciência da própria existência. E note como Tarantino faz isso de maneira brilhante. No começo, Django ainda é extremamente impulsivo. E isso é porque ele reage emocionalmente a tudo. Ele sente raiva o tempo inteiro, ele age movido pela dor. Ele ainda era uma pessoa muito transparente e isso não podia acontecer naquele meio, naquele tipo de mundo. Mas é claro que isso faz muito sentido, porque um homem que viveu a vida inteira sendo humilhado não desenvolve equilíbrio emocional, ele desenvolve sobrevivência. E a cena que ele chicoteia um homem branco pela primeira vez, aquilo é quase simbólico. Porque veja bem, aquilo ali não é apenas vingança, é compensação psicológica. Aquilo ali é praticamente um homem tentando recuperar anos de dignidade perdida. E é interessante que mesmo diante de tanta brutalidade, Schultz percebe algo importantíssimo, que Django possuía potencial. O único problema é que ele ainda não possuía autocontrole. Mas isso era algo que dava para ser ensinado, era algo que ele poderia aprender com o tempo. E o filme também traz algo completamente satisfatório, que seria o relacionamento entre os dois. Ali você vê que o relacionamento deles, ele se transforma em algo muito maior do que parceria. Porque Schultz não vira dono de Django, ele vira uma espécie de mentor, quase como uma figura paterna. Mas não só no sentido tradicional, ele ensina até mesmo Django a compreender o comportamento humano. Eu não sei se vocês repararam, mas ele sempre conversava com Django antes de agir. Ele lia o ambiente, analisava pessoas, manipulava a situação, até mesmo usava inteligência social. Ele tá mostrando pro Django que ele tem que parar de pensar como alguém emocionalmente preso. E essa falta de controle emocional, de temperança do Django quase bota tudo a perder. Mas a gente já vai falar sobre essa questão. E é até mesmo como eu falei pra vocês antes, o doutor ele entende que para sobreviver naquele mundo não basta apenas ter armas, é preciso dominar a narrativa. Então Django começa o quê? Aprender elegância, postura, controle,
e persuasão. Você vê que a transformação dele começa externamente. A gente vê que as roupas mudam, a forma de falar muda, a postura também ela muda. Mas Tarantino está mostrando algo mais profundo. Que Django agora está enxergando a si mesmo como um ser humano. E talvez uma das cenas mais importantes do filme seja justamente aquela em que ele escolhe a sua roupa azul extravagante. His name is Cain. He had a horse. Eu vejo que muita gente vê aquela cena apenas como humor, mas psicologicamente aquela cena é brilhante, porque pela primeira vez ele ali escolhe quem ele quer ser. E ele não estava se importando com ocasião, moda, ele queria estar do jeito que ele queria estar. A roupa ali naquele momento estava representando para ele identidade, porque não esqueça, durante toda a vida os outros decidiram por ele, agora ele escolhe. E a gente vê que pouco a pouco aquele homem silencioso do início, ele desaparece, mas a verdadeira evolução, ela ainda não aconteceu. Tudo que a gente está vendo aqui é ainda o processo. O diamante ele ainda está bruto, mas ele vai ser lapidado. Aí talvez você me pergunte, e qual é o tipo de lapidação que ele ainda está precisando, Felipe? Ele ainda está agindo através da emoção. Só que ele precisa mudar isso rapidamente, porque ele tem uma missão, resgatar a sua esposa Brunhilda. E Dr. Schultz confia a vida de Django e até mesmo a dele próprio no maior teste de fogo que Django iria enfrentar. Teste esse chamado Monsieur Calvin Candie. Calvin era o dono de Brunhilda e Django não poderia vacilar. E quando Django conhece Calvin pela primeira vez, o filme ele começa a ficar com uma atmosfera extremamente desconfortável. Ele não está conseguindo esconder o sentimento, ali ele está carrancudo, respondão, e graças a Deus a gente tinha ali Dr. Schultz para poder equilibrar a situação. É muito interessante também que Calvin Candie ele representa tudo aquilo que destruiu Django. Arrogância, crueldade, poder e humilhação. Ali eles estão lidando com um homem completamente arrogante e, pior ainda, sádico. E o que nós podemos esperar de uma pessoa que se diverte com a dor alheia? Eu acredito que somente o pior. Agora aqui eu quero falar com vocês sobre uma questão que ela é muito interessante. Lembra que eu falei pra vocês que o Django ali ele está sendo levado pelo ódio? Só que olha o que o sem vergonha faz. Ele diz pro Dr. Schultz que aquilo ali era um papel, um personagem que ele estava fazendo. Mas que conveniente, né, Django? Ali ele está interpretando um homem cruel, frio e calculista. E o mais incrível é que ele interpreta bem, porque ele não mostra nem um pouco de desconforto na cena que D'Artagnan é comido pelos cachorros. Só que aí está a grande questão. A interpretação que Django está fazendo é a mais adequada para aquela situação? Ou ele apenas está usando uma desculpinha para ser desdenhoso? É até interessante ali que Dr. Schultz ele confia em Django porque vê que ele realmente estava interpretando o papel e estava interpretando muito bem. Tanto que você vê que em algumas cenas o Django até mesmo dá ordens ao doutor. E ele permite, tipo, Django, o show é teu, a esposa é sua. Só pelo amor de Deus não faça besteira, senão não sai vivo nem eu nem você daqui. E de fato ele agora está começando a ficar mais racional, agora ele observa, calcula, suporta melhor os seus sentimentos, mas ainda existe um detalhe que é muito importante, ele ainda não domina completamente suas emoções. E isso aparece na famosa cena do jantar, quando Stephen percebe toda a verdade. E o grande problema ali é que Stephen é o personagem mais psicológico do filme inteiro, porque ele aprendeu a entender pessoas para poder sobreviver. Ele percebe olhares, silêncios, tensões, e naquele jantar, Django ainda demonstra pequenas rachaduras emocionais. Ele ainda reage demais, ainda deixa transparecer raiva. E Schultz percebe isso. A tensão daquela cena existe porque Django ainda está em processo de evolução. Ele ainda não alcançou o equilíbrio total. E então acontece o momento que simplesmente muda tudo. A morte de Dr. Schultz. E entenda bem uma coisa, aquilo não é apenas a morte de um personagem, é a destruição da última muleta emocional de Django. Dr. Schultz era praticamente o apoio emocional dele. E agora sem esse apoio, o que ele iria fazer? Porque veja bem, até aquele momento, Schultz sempre foi o cérebro da operação. O homem que resolvia situações, o mentor. Só que agora acontece a questão mais incrível do filme todo e psicologicamente é ali que Django finalmente nasce. Ali foi o verdadeiro batismo de fogo dele. Eu falo isso porque existe algo muito simbólico depois da morte do doutor. Finalmente Django para de agir impulsivamente. Agora ele começa a agir estrategicamente. Aquele Django transparente que não conseguia esconder as emoções finalmente morre por completo. E agora nós temos um Django que consegue fingir ser alguém totalmente diferente mesmo em uma situação de morte. Nada mais ali domina ele, nem o medo, nem o nervosismo e nem o ódio. E a gente vê isso justamente naquela cena que ele manipula os homens que iriam levá-lo. O antigo Django tentaria fugir na força, tentaria atacar, tentaria sobreviver no desespero. Agora ele usa duas ferramentas fundamentais.
inteligência e persuasão, exatamente como o Dr. Schultz fazia. Ele faz aqueles homens fazerem o que ele queria através da narrativa. E como ele faz isso? Criando uma oportunidade. E como isso se tornou possível? Manipulando a ganância deles. Naquele momento, Django finalmente absorveu o ensinamento mais importante do doutor, que a mente pode ser muito mais poderosa que uma arma. Perfect. That's good to know. E isso muda completamente o personagem, porque agora ele não é apenas um homem violento buscando vingança. Agora ele se torna alguém consciente do próprio poder. E perceba como até a postura dele muda no final do filme. No começo a postura dele era de um homem sem esperança, depois de um homem carregado de revolta. Mas agora tudo tá diferente, o olhar, o tom de voz, a calma. Até mesmo parecia que ele era o próprio dono da mansão. E isso é lindo demais, porque o Django do final, ele parece quase inalcançável emocionalmente. Ele entra em Candyland novamente, mas agora sem medo. Como se finalmente tivesse dominado o ambiente que antes o destruía psicologicamente. E talvez a maior prova de evolução dele esteja em algo que é simples. Ele aprende a controlar o tempo. No começo do filme, Django reage imediatamente às emoções. No final, ele espera, observa, planeja. Isso é maturidade psicológica. Isso é até mesmo consciência emocional. E existe algo ainda mais profundo nessa jornada. Django começa o filme tentando salvar Brunhilda. Brunhilda von Schoft é o objetivo dele desde o início. Mas no final, parece que Django também está salvando a si mesmo. Porque a jornada dele nunca foi apenas física. Ela foi mental e espiritual. Foi até mesmo sobre reconstruir uma identidade destruída por anos de humilhação. E Tarantino deixa isso claro da maneira mais perfeita. O homem que começou acorrentado termina cavalgando livre na noite. Sem correntes, sem donos, sem medo. Só que existe algo que é ainda mais interessante. Django não se transforma em Schultz. Ele absorve o melhor dele. Tanto que vocês veem que o jeito de se vestir e de falar era diferente, mas o jeito de raciocinar, de pensar, era igual. Agora, ele mantém a fúria, mantém a intensidade e também mantém a dor. A grande diferença agora é que tudo isso está sob controle. E é isso que torna a jornada dele tão poderosa e interessante, porque evolução não significa deixar de ser quem você era. Significa aprender a dominar aquilo que antes dominava você. No início do filme, Django é controlado pela dor. No final, ele controla a própria dor. E é por isso que Django Livre funciona tão bem. Porque não é apenas um filme de bang bang, não é apenas violência estilizada e não é apenas vingança. É uma história de evolução interna. O filme ensina que o primeiro inimigo que nós temos que lidar somos nós mesmos. E enquanto a gente não vence esse, a gente não vence nenhum outro. E essa é uma história simplesmente incrível, né, queridos? É sobre um homem que nasceu escravo, mas que só se tornou verdadeiramente livre quando libertou a própria mente. Eu queria também pedir um grande favor, que vocês deixassem um comentário de vocês, porque se tem uma coisa que eu acho que essa é a questão mais gratificante, né, para quem faz conteúdo, é saber o que as pessoas, o que o público ele está achando, principalmente o que vocês acham. Felipe, olha só, o que você falou aqui, eu não concordei muito. Felipe, eu concordei muito com isso, faltou isso aqui. Então eu acho muito bacana, porque o parecer de vocês, ele até mesmo, ele traz evolução. A gente tá falando aqui de evolução do filme, eu também falo também agora da minha própria evolução. É muito bom ver o parecer de vocês, ver o ponto de vista que vocês também têm. Pra mim, a parte dos comentários é a parte mais divertida que tem. Então é isso, meus caros amantes do cinema, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.